Olá! Sabe quando um simples ato de pegar algo que não é seu vira um crime sério? Pois é, a resposta para isso está no artigo 155 do nosso Código Penal. E olha, a questão é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Vamos mergulhar juntos nessa lei, começando do básico até chegar nos cenários digitais de hoje em dia. Para a gente entender bem essa estrutura, vamos seguir um roteiro bem lógico. Primeiro, o que a lei diz que é furto? Depois, em que situações a coisa pode ficar mais leve ou mais pesada? Aí, a gente entra nos métodos que transformam o furto em algo muito mais grave e, para fechar, vamos dar uma olhada em algumas exceções bem curiosas. Então, vamos começar pelo começo, pela fundação de tudo. Qual é, afinal, a definição de furto para a lei? E tá aí. Parece uma frase curta, né? Mas cada palavra aqui tem um peso gigantesco. Subtrair significa tirar, pegar sem permissão. Coisa alheia móvel é basicamente qualquer objeto que dá para transportar e que, claro, pertence a outra pessoa. Esses são os pilares de todo o artigo. Agora, um ponto que é fascinante: quando exatamente o crime acontece? Precisa sair correndo com o objeto? O Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo que não. O furto acontece no exato momento da inversão da posse. Ou seja, quando o bem sai da esfera de vigilância da vítima e passa para o agente, mesmo que seja por um único segundo. E para entender o que pode ser furtado, ajuda muito saber o que não pode. A lei é bem clara. Não dá para furtar algo que legalmente não tem dono. Isso inclui a chamada res nullius, algo que nunca teve proprietário, a res derelicta, que foi claramente abandonada, e a res de perdita, que foi só perdida. Nesses casos, não se fala em crime de furto. Ok, essa é a regra geral, mas a lei também sabe ser flexível. Ela reconhece que nem todo furto é igual e que sim, existem circunstâncias que podem diminuir bastante a gravidade do ato. Essa figura é o famoso furto privilegiado. É um conceito super importante. Se a pessoa que cometeu o furto for primária, ou seja, nunca foi condenada antes, e o objeto furtado for de pequeno valor, o juiz ganha uma margem de manobra enorme. Ele pode aliviar muito a punição. E isso nos leva a uma pergunta que é crucial e causa uma confusão danada. Uma coisa de pequeno valor é a mesma coisa que uma de valor insignificante? A resposta, sem rodeios, é: não, de jeito nenhum. A diferença aqui é um abismo. No furto privilegiado, o ato ainda é um crime, só que um crime com a pena mais branda. Agora, quando o valor é insignificante, o direito penal basicamente nem se importa. A lei considera que a lesão foi tão pequena que nem vale a pena ser chamada de crime. A conduta é atípica. Bom, mas assim como a pena pode diminuir, ela também pode aumentar. E um dos fatores mais interessantes para isso acontecer não tem a ver com o que foi furtado, mas quando. É a chamada majorante do repouso noturno. A lógica por trás disso é simples. Durante a noite, a vigilância das pessoas sobre seus bens diminui. A sociedade como um todo fica mais vulnerável. Por isso, a lei pune de forma mais dura quem se aproveita desse momento. Mas, atenção, aqui tem umas nuances importantes. Primeiro, o que é noite para a lei? Não tem um horário fixo, varia de acordo com os costumes do lugar. E também não faz diferença se a casa estava vazia ou se tinha gente acordada. O ponto mais importante, no entanto, veio do STJ em 2022. Esse aumento de pena só vale para o furto simples, aquele basicão, e não para as formas qualificadas que a gente vai ver agora. E agora a gente chega no campo dos furtos mais sérios, os qualificados. O que muda o jogo aqui não é o valor do objeto nem a hora, mas sim o método usado. É um método que mostra uma maior periculosidade, um planejamento maior. E aqui temos alguns exemplos clássicos. Cada um deles mostra um nível maior de ousadia. Quebrar um cadeado, por exemplo. Ter a habilidade de um batedor de carteira. O esforço físico de uma escalada. O uso de uma ferramenta com uma chave falsa ou, e essas são bem sérias, abusar da confiança de alguém ou usar de fraude para enganar. Tudo isso torna o crime bem mais grave. E falando em fraude, isso abre uma das discussões mais clássicas do direito penal. Como é que a gente diferencia um furto qualificado pela fraude de um crime de estelionato? A linha pode parecer tênue, mas existe. O ponto-chave para diferenciar os dois é a ação da vítima. No furto com fraude, o engano serve só para distrair a vítima, para que o criminoso possa ele mesmo subtrair o bem. No estelionato, não. A fraude é usada para convencer a própria vítima a entregar o bem. Em um, a coisa é tirada. No outro, ela é dada pela vítima enganada. E é claro que a lei precisa acompanhar o tempo.
Por isso, foi criada uma nova categoria de furto qualificado, pensada especificamente para o crime digital. Cometer furto usando fraude através de um computador ou celular agora tem uma previsão específica com penas bem mais altas. E a pena do furto eletrônico pode ficar ainda mais pesada. Ela aumenta consideravelmente se o crime for cometido usando servidores fora do Brasil para dificultar o rastreamento. E aumenta mais ainda, podendo chegar ao dobro se a vítima for uma pessoa idosa ou vulnerável, mostrando uma preocupação especial da lei em proteger quem mais precisa. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada em alguns casos especiais. São aquelas situações que não se encaixam perfeitamente nas regras e mostram como o direito pode ser cheio de detalhes. Esses exemplos mostram bem essa capacidade da lei de analisar o contexto. O furto de uso, por exemplo, pegar algo só para usar rapidinho e devolver intacto, não é considerado crime. O furto famélico, que é furtar comida por uma necessidade extrema, pode ser justificado. E até o furto entre sócios, de um bem que pertence a ambos, tem um tratamento penal muito mais leve. E para mostrar que essa discussão toda está super viva nos tribunais, tem essa decisão recente do STJ. Ela diz algo muito importante. O fato de um lugar ter câmeras de segurança não torna automaticamente o furto um crime impossível. Sempre existe a possibilidade de o sistema falhar e o crime acontecer, mesmo com a vigilância. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A lei está correndo para se adaptar aos crimes digitais, criando novas regras para fraudes eletrônicas, mas e aquele conceito lá do comecinho, de coisa alheia móvel? O que acontece quando o que é furtado são dados, criptomoedas, ativos virtuais? Será que essa definição clássica ainda dá conta do recado? Fica aí a questão. Talvez o maior desafio do direito agora seja adaptar não só as penas, mas a própria essência do que a gente entende por furto.